Deus se agrada mais da sinceridade de um pecador do que da hipocrisia de um santo. Nós, como Sardes, às vezes nos escondemos atrás da religiosidade. O evangeliquez, a cara de crente, o jeito de crente. A religiosidade é a máscara do fariseu. Sabe esse excesso de religiosidade? A pessoa que é dura demais, que julga todo mundo, que culpa todo mundo, que olha para todo mundo. Sabe o que é o fariseu? O fariseu é aquele que prega o que ele não vive. Ele ensina o que não aprendeu. Ele exige do outro o que não tem coragem de fazer. Prega muito e vive pouco. Você não vai ver na Bíblia Jesus tendo crise com a prostituta. Não, só com o religioso. Porque é muito mais fácil a prostituta se converter, porque ela está tão na desgraça, tão na miséria, que quando Jesus olha para ela, ela quebranta, ela chora, ela quer Jesus, ela se arrepende. O religioso bate no peito e diz: aqui não. Eu oro, eu jejum, eu faço. A palavra hipocrisia vem do grego, que significa encenar, interpretar, é usar uma máscara. Nós que utilizamos o altar sabemos muito bem fazer isso. Performance. O fariseu sabe que é muito mais fácil encenar do que adorar, porque a encenação exige treino, a adoração exige vida. A encenação você faz todo dia, você vai treinando ela. A adoração não, é uma vida inteira. Existem pessoas tão falsas que deveriam ser presas por crime de pirataria. É o crente paraguai. Deus se agrada mais da sinceridade de um pecador do que da hipocrisia de um santo. E se a pessoa que mais fala de Deus for justamente a que mais está te afastando dele? Essa pergunta pode parecer exagerada, mas a própria Bíblia mostra que o maior perigo para a igreja nem sempre vem de fora, e sim de dentro. Os falsos profetas não aparecem com uma placa dizendo que são enganadores. Eles conhecem a linguagem cristã, usam versículos, emocionam multidões e parecem extremamente espirituais. O problema é que a aparência de santidade não é a prova de fidelidade a Deus. Em uma geração onde qualquer mensagem viraliza e qualquer pregador pode se tornar referência em poucos dias, discernir a verdade nunca foi tão necessário. Jesus não nos mandou apenas a ouvir sermões, mas examinar os frutos, permanecer na palavra e tomar cuidado com aqueles que transformam o evangelho em algo confortável, lucrativo e distante da cruz. Muitas pessoas imaginam que um falso profeta é alguém que se apresenta de forma obviamente maligna, negando Jesus ou pregando contra a Bíblia. Mas o alerta de Cristo é justamente o contrário. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que eles têm vestidos como ovelhas, ou seja, parecem piedosos, falam de Deus, conhecem versículos, emocionam multidões e podem até transmitir uma imagem de grandes espiritualidades. É isso que torna o engano tão perigoso. A Bíblia ensina que um verdadeiro servo de Deus não deve ser avaliado apenas pelo carisma, pela eloquência, pelo número de seguidores ou pelos resultados aparentes do seu ministério, mas pela fidelidade à palavra de Deus e pelos frutos produzidos em sua vida. O falso profeta sempre coloca alguma coisa acima das Escrituras. Suas próprias revelações, seus interesses, sua fama ou aquilo que agrada ao público. Por isso, identificar um falso profeta exige mais do que sensibilidade. Exige conhecimento bíblico, discernimento espiritual e uma vida de comunhão com Deus. Quem conhece a verdade, reconhece quando ela está sendo distorcida, mesmo que a mentira venha embalada em um discurso bonito. Jesus não tratou os falsos profetas como um problema pequeno ou raro. Pelo contrário, em diferentes momentos dos evangelhos, ele advertiu os seus discípulos para que permanecessem atentos, porque muitos surgiriam para enganar, se possível, até os escolhidos. Isso mostra que o perigo não está apenas fora da igreja, mas também pode surgir dentro dela. O diabo sabe que uma perseguição pode fortalecer a fé de muitos, mas um falso ensino pode destruí-la silenciosamente. Enquanto a perseguição tenta tirar a Bíblia das mãos do cristão, o falso profeta tenta mudar o significado da própria Bíblia. Por isso, Jesus repetiu esse alerta diversas vezes, porque ele ama sua igreja e sabia que nos últimos dias muitas pessoas prefeririam ouvir mensagens confortáveis em vez da verdade que confronta o pecado. Quando uma geração troca o arrependimento pelo entretenimento e a santidade pela satisfação pessoal, elas se tornam um terreno fértil para aqueles que pregam um evangelho adaptado aos desejos humanos. Outro ponto importante é entender que os falsos profetas quase sempre usam o nome de Deus. Eles não costumam dizer, estou falando por mim mesmo. Pelo contrário, eles afirmam que receberam uma revelação, dizem que Deus me mostrou, o Senhor mandou dizer,
ou utilizam a autoridade do nome de Jesus para dar credibilidade às suas palavras. É exatamente por isso que o discernimento é indispensável. O fato de alguém mencionar a Deus, citar versículos ou falar de Jesus não significa automaticamente que sua mensagem vem do Espírito Santo. A própria Bíblia mostra que pessoas podem usar o nome de Cristo e ainda assim estar afastadas da verdade. Toda palavra, toda profecia e todo ensinamento precisam ser examinados à luz das Escrituras. O Espírito Santo jamais contradiz aquilo que ele mesmo inspirou na palavra. Quando uma mensagem exalta mais o nome do que Cristo, promete bênção sem arrependimento, minimiza o pecado ou contradiz o ensino bíblico, ela deve ser rejeitada independentemente de quem a esteja pregando. A autoridade final da vida do cristão nunca deve ser um pregador, uma experiência ou uma revelação, mas a palavra de Deus. Um dos sinais mais claros de um falso profeta é que sua mensagem alimenta o ego humano em vez de conduzir ao arrependimento. Em vez de anunciar um Deus santo que transforma pecadores, ele apresenta um Deus que existe apenas para realizar sonhos, satisfazer desejos e fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. A cruz deixa de ser um chamado para morrer para o pecado e passa a ser apenas uma promessa de sucesso, prosperidade e realização pessoal. O pecado quase nunca é confrontado, a santidade se torna um assunto secundário e o arrependimento é substituído por frases motivacionais. Mas o verdadeiro evangelho não foi feito para massagear o orgulho do homem, foi feito para quebrantá-lo. Jesus nunca prometeu uma vida centrada no eu, pelo contrário, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toda mensagem que coloca o homem no centro e Cristo na periferia já começou a se afastar de verdade. Esse tipo de ensino cresce porque muitas vezes a emoção passa a valer mais do que a verdade. Há quem pense que se chorou durante a pregação, sentiu arrepios ou saiu emocionado do culto, então Deus falou. Porém, emoção não é a prova definitiva da presença de Deus. Uma pessoa pode ser profundamente emocionada por uma música, por um discurso bem elaborado ou por uma história comovente, e ainda assim não ter sido confrontada pela palavra. O Espírito Santo também toca as emoções, mas sua principal obra é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando a experiência emocional se torna a base da fé, qualquer mensagem bonita pode parecer verdadeira. O cristão maduro não vive guiado apenas pelo que sente, mas pelo que está escrito. A palavra de Deus permanece a mesma quando as emoções mudam. E é nela que nossa fé deve estar firmada. Por isso os falsos profetas costumam distorcer as escrituras em vez de rejeitá-las completamente. Eles citam versículos mais fora do contexto, usam textos isolados para defender ideias que a própria Bíblia condena, enfatizam as promessas e ignoram chamados à santidade, ao arrependimento e à obediência. Assim, a palavra deixa de ser autoridade e passa a servir aos interesses de quem a interpreta. Esse é um dos enganos mais perigosos porque parece bíblico à primeira vista. Satanás fez isso ao tentar Jesus no deserto. Citou as escrituras, mas usou de forma distorcida para tentar levar Cristo ao erro. Se o inimigo utilizou a própria palavra para enganar o próprio Cristo, não é surpresa que falsos profetas façam o mesmo hoje. Por isso o cristão não deve apenas conhecer versículos isolados, mas estudar toda a palavra de Deus, comparando ensino com ensino, para reconhecer quando alguém está usando a Bíblia como ferramenta de manipulação em vez de proclamá-la com fidelidade. Cuidado para que ninguém engane vocês, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e vão enganar a muitos. Vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vocês não precisam ter medo. Certas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Vai haver fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores de parto. Vão entregá-los para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês vão ser odiados por todas as nações por minha causa. E então muitos vão cair e trair uns aos outros, e vão se odiar. E muitos falsos profetas surgirão e vão enganar a muitos. E então, porque a morte vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar. Mas
Aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Um dos maiores perigos da igreja atual é quando a admiração por um líder se transforma em idolatria. O falso profeta sabe construir uma imagem forte, conquistar seguidores fiéis e fazer com que as pessoas confiem mais em sua palavra do que na própria Bíblia. Aos poucos, o centro deixa de ser Cristo e passa a ser o pregador. Tudo o que ele diz é aceito sem questionamento. Suas opiniões ganham peso de doutrina e qualquer crítica bíblica é vista como rebeldia ou falta de fé. Mas Deus nunca chamou a igreja para seguir personalidades. Ele chamou a igreja para seguir Jesus. Líderes são instrumentos, não o destino da nossa fé. Quando alguém ocupa o coração das pessoas, o lugar que pertence somente a Cristo, algo está profundamente errado. O verdadeiro servo de Deus aponta continuamente para Jesus. O falso profeta faz as pessoas olharem continuamente para si. É exatamente por isso que um pregador jamais pode se tornar maior que Cristo. O ministério existe para revelar Jesus, não para construir celebridades religiosas. João Batista resumiu essa postura quando declarou: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." Esse deveria ser o desejo de todo líder cristão. Infelizmente, existem pessoas mais preocupadas em proteger a própria reputação do que em anunciar toda a verdade do Evangelho. Evitam confrontar o pecado para não perder seguidores, moldam suas mensagens para agradar o público e transformam o púlpito em uma plataforma de autopromoção. Quando o nome do pregador é mais conhecido do que o nome de Jesus, quando as pessoas conhecem todos os livros, frases e histórias de um líder, mas quase nada das escrituras, há um sério problema espiritual. O Evangelho nunca foi sobre construir os impérios humanos, sempre foi sobre glorificar o Filho de Deus. Além disso, o cristão precisa entender que nem toda a suposta voz de Deus realmente vem de Deus. O simples fato de alguém dizer "Deus falou comigo", "O Senhor me revelou" ou "recebi uma palavra para você", não torna essa mensagem verdadeira. A Bíblia ordena que provemos os espíritos e examinemos todas as coisas. Deus nunca contradiz sua palavra, nunca inspira mensagens que alimentam o pecado, a soberba ou a desobediência. Toda revelação precisa passar pelo filtro das Escrituras. O problema é que muitos preferem confiar na experiência de alguém do que abrir a Bíblia para conferir se aquilo realmente procede do Senhor. Esse foi o erro de muitos ao longo da história e continua sendo o erro de muitos hoje. A voz de Deus jamais competirá com a palavra de Deus. Ela sempre estará em perfeita harmonia com aquilo que ele já revelou nas Escrituras. Quem conhece profundamente a Bíblia dificilmente será levado por qualquer discurso que apenas pareça espiritual, mas que não tenha fundamento na verdade. Um dos maiores sinais de um falso profeta é aquilo que ele escolhe não dizer. Existem pregadores que falam durante horas sobre prosperidade, autoestima, vitória, sonhos e conquistas, mas quase nunca mencionam pecado, arrependimento, santidade ou obediência. Eles evitam confrontar porque sabem que a verdade incomoda, enquanto mensagens agradáveis atraem multidões. Porém, Jesus nunca pregou apenas palavras de conforto. Ele também chamou pessoas ao arrependimento e disse que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Um profeta que nunca confronta o pecado está escondendo uma parte essencial do Evangelho. O amor de Deus é real, mas esse amor não aprova uma vida de rebeldia. O verdadeiro pregador anuncia tanto a graça quanto a verdade, tanto a misericórdia quanto a justiça, porque sabe que somente a verdade liberta. Um evangelho que nunca confronta dificilmente transforma vidas. Toda mensagem que vem de Deus tem um objetivo principal: glorificar Jesus Cristo. O centro da pregação nunca deve ser o pregador, a experiência pessoal, os milagres, as emoções ou as conquistas humanas. O centro é Cristo crucificado, ressuscitado e exaltado. Quando uma mensagem faz as pessoas admirarem mais o homem do que o Salvador, quando produz fãs de um líder em vez de discípulos de Deus, algo está fora do lugar. O Espírito Santo não veio para promover celebridades religiosas, ele veio para glorificar Cristo. Por isso, toda palavra, ensino ou profecia precisa ser avaliada por uma pergunta simples: essa mensagem me aproxima de Jesus, me leva a obedecer sua palavra e exalta sua glória, ou apenas alimenta meus desejos e minha admiração por quem está pregando? Se Cristo deixa de ser o centro, o evangelho já começou a ser distorcido.
Diante de tantos ensinos diferentes, Deus não chama o cristão à ingenuidade, mas ao discernimento. A Bíblia diz para examinar todas as coisas e reter o que é bom. Isso significa que não devemos aceitar qualquer ensino apenas porque vem de alguém famoso, porque viralizou na internet ou porque emocionou milhares de pessoas. Nossa responsabilidade é comparar tudo com as Escrituras. O cristão maduro não vive desconfiando de todos, mas também não acredita em tudo. Ele ouve, analisa, ora, consulta a palavra e somente então retém aquilo que está em conformidade com a verdade de Deus. Esse discernimento não é sinal de incredulidade, é sinal de maturidade espiritual. Em tempos de tanto engano, uma Bíblia aberta vale mais do que 1000 discursos convincentes, porque a palavra de Deus continua sendo a única verdade que nunca muda e o padrão pelo qual todo ensino deve ser julgado. No fim das contas, a maior proteção contra os falsos profetas não é conhecer todos os nomes deles, mas conhecer profundamente a voz do verdadeiro pastor. Quanto mais perto você estiver de Cristo e da sua palavra, mais fácil será reconhecer aquilo que não vem dele. Não siga homem cegamente, siga Jesus. Examine tudo pelas Escrituras, permaneça firme no Evangelho e peça a Deus discernimento, porque em uma geração de muitas vozes, somente a voz do bom pastor conduz à vida. Então é isso, meus irmãos, essa é a pregação que eu quis trazer para vocês hoje e como menção queria agradecer ao meu amigo Vitor que me deu a ideia desse tema. Então, irmão, muito obrigado de coração mesmo pela ideia do tema de hoje. Então é isso, meus irmãos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir mais do Evangelho. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.